were in hospital. I felt so bad for you, but you're so brave and mean. You're so brave and mean. I hope you're feeling better now, with your family by your side, 'cause you're so brave and Gente, boa noite. Antes de eu começar, deixa eu fazer uma confissão a vocês. Eu já faço isso aqui há muito tempo, pelo menos há 15 anos. E não há nenhum momento nesses 15 anos em que não comece uma série e eu não chegue aqui tremendo como eu estou agora. Eu creio que isso é por causa da responsabilidade daquilo que é dito e também por causa da seriedade que a gente encara toda vez que a gente vem à frente falar com pessoas que são importantes para o nosso coração a respeito do que é a mensagem que Deus possa ter para a gente. Então hoje é com muito temor e tremor, fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, assim como sempre, que eu estou começando um ano com vocês, sabendo que vocês estão comigo, preocupados em repensar a caminhada de vocês a partir de da perspectiva da espiritualidade cristã. Essa é a nossa proposta de à noite. Essa série nos acompanhará ao longo de todo o mês. Hoje nós falaremos em termos de repensar os seus planos. Semana que vem vamos falar a respeito de repensar a questão do dinheiro, repensar a vida e assim repensar também a nossa missão, que é onde a nossa vida ela converge com todas essas coisas, tá bom? Por falar em repensar os planos, como é hábito na minha vida, eu passei os últimos dias, aliás, não somente os últimos primeiros dias de janeiro, mas os primeiros dias do mês de janeiro, eles são muito intensos para mim. Eu posso dizer que até janeiro inteiro é muito intenso para mim, porque eu tiro esses dias para planejar toda a minha agenda para o ano que se vem, para o ano que me espera. Eu digo que um ano novo são 365 novas oportunidades de fazer coisas diferentes e melhores. E eu gosto muito de me preparar no começo do ano, me preparar intelectualmente, me preparar em termos de agenda, me preparar em termos de disposição do coração, porque eu creio que um planejamento bem feito, ele nos ajuda a economizar energia para o resto do ano todo. Porque uma vez que eu sei o caminho, basta trilhar esse caminho. Mesmo assim, aqueles que estiveram conosco na última palestra de 2017 vão lembrar que eu falei a respeito de um tema que, inclusive, eu falei lá no BNI. Eu falei que nem todo o avião que decola chega no lugar esperado. Vocês lembram disso? Eu falei isso lá. Porque há questões no nosso planejamento que elas estão além da gente. Elas não dependem da gente. E toda vez que eu faço um planejamento, eu faço uma estimativa. A não ser que alguém aqui tenha uma bola de cristal ou conheça o gênio da lâmpada, quando eu planejo algo, eu estimo que algo irá acontecer ao longo do percurso que eu irei trilhar. Mas eu sempre falo que o mapa que a gente traça para seguir, ele não é o caminho. O mapa é uma coisa, o caminho eu preciso trilhar passo a passo. Eu posso fazer um mapa, mas ele não vai dizer exatamente o que eu vou enfrentar pela frente até que eu siga esse mapa. Então, toda vez que eu faço um planejamento, eu tenho uma perspectiva. Ela geralmente é feita em cima de estatística, dados e experiência que eu já vivi. Mas todo planejamento, para mim, ele tem duas questões. A primeira delas é aquilo que depende de nós. Se eu não planejar, eu planejo chegar em lugar nenhum. Primeira coisa. Também outra coisa que depende de nós. Se eu não posso querer viver resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é loucura, isso não tem como. Se eu quero que a minha vida seja diferente, nos dias que me esperam, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso me transformar, ressignificar a minha caminhada. Isso compete a gente. Mas também, eu já tenho experimentado ao longo da caminhada que tem uma parte do planejamento
que a gente não consegue prever. Eu consigo prever, sim, por exemplo, as minhas metas. Metas, elas precisam ser claras. Para mim, meta, primeiramente, ela precisa ser específica. Eu vou fazer isso. Tem gente que faz meta assim, se der certo, se Deus quiser, se Deus permitir, isso não é meta. Isso aí é uma conjectura. Isso aí é você colocando lá, levando para Deus uma responsabilidade de uma ação que é sua. Meta é assim, no dia tal eu vou chegar lá. Muitas vezes, conversando com as pessoas, elas me perguntam assim, Cláudio, mas se eu planejar e não chegar? Se planejar e não chegar, tudo bem também. Pelo menos eu tenho algo para chegar, um lugar, eu tenho uma rota que me direciona para um lugar, e se eu não chegar lá, eu sei medir. Porque todos nós, como bons brasileiros, nós sofremos de barrigômetro. Sabe o que é isso? Eu, quando não tenho um planejamento, eu vou empurrando com a barriga aquilo que eu tenho que fazer e faço quando der. Quando eu tenho uma data, aquela data me constrange, ela me aperta, ela me faz chegar ali. Cheguei lá, consegui, poxa, que legal, consegui. Cheguei lá, não consegui, eu começo a pensar, se eu cheguei aqui e não estou aonde eu queria, o que aconteceu ao longo do caminho que não me permitiu chegar aqui? Então toda meta tem que ter prazo. Outra coisa, meta tem que ser medida. Medida. Outro dia eu fiz uma pergunta, uma pessoa falou assim, Cláudio, eu quero comprar um carro no ano novo. Eu falei, legal, que carro? Eu quero comprar uma Mercedes zero. Falei, legal, mas isso para você, isso cabe no seu bolso, isso cabe no seu planejamento? Então não adianta eu fazer uma meta que ela vá além, muito além de mim mesmo. Ela tem que ser algo que tem que ser, assim, alcançável por mim. Ela tem que ser mensurável por mim. Ela tem que ter prazo para acontecer. Meta, ela precisa ser relevante. Relevante. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu queria que você não se constrangesse em responder a si mesmo sobre esta primeira pergunta essa noite. Aquilo que você planeja, ou pensa em planejar para a sua vida, é relevante? Vai fazer diferença para você, realmente? Impactará a sua vida de forma transformadora? Porque meta, ela precisa ser relevante. Eu já vi gente fazer assim. Uma vez eu tive um amigo que falou, poxa, Cláudio, eu quero ter uma casa enorme, com trocentos banheiros. Falei, legal. Aí ele foi lá, conseguiu fazer a casa, dentro da perspectiva dele, era algo que ele conseguia atingir. Aí daqui a pouco eu fui visitar ele um tempo depois, ele falou, Cláudio, essa casa está grande demais, dá um trabalho tremendo para limpar, a manutenção dela é muito cara. Quer dizer, deixou de ser relevante. Às vezes a gente traça metas que, na verdade, quando a gente chega lá, não fazem mais sentido para a nossa vida. Bem dizer, as nossas metas, elas estão diretamente relacionadas às nossas necessidades. Necessidade é aquilo que eu preciso. No século XX, teve um psicólogo chamado Abraham Maslow. Abraham Maslow foi um dos psicólogos mais falados a seu respeito desse tempo. Ele criou uma teoria que dizia o seguinte, que as nossas necessidades, elas acontecem de acordo com a fase da vida que a gente vive. E ele criou uma pirâmide. Nessa pirâmide, ele fala que as primeiras necessidades de qualquer um de nós aqui dentro são as necessidades fisiológicas. Necessidade fisiológica no bom sentido, tá bom, gente? Que é o quê? Alimentação, conforto, moradia. Todo ser humano quer se alimentar bem, pelo menos é isso que a gente espera, pelo menos do 31 para o 1º, é o que todo mundo promete, não é isso? Que esse ano eu vou comer bem, vou fazer dieta, vou emagrecer. Maslow fala também que todos nós temos um anseio por conforto físico, por se alimentar bem. Então essas necessidades fisiológicas é a primeira coisa que qualquer ser humano tenta suprir. Ele vai falar que depois que eu tenho essa etapa suprida na minha vida, eu vou para as necessidades de segurança. Eu preciso ter amparo, eu preciso ter o meu trabalho, eu preciso ter estabilidade, eu preciso me sentir bem remunerado. Aí Maslow vai falar que aqueles que conseguem suprir essas necessidades vão para as suas necessidades afetivas sociais. Eles precisam de ter um bom clima, ele precisa de ter respeito, aceitação, interação com colegas e superiores e clientes. Eu preciso ser bem aceito, né, no meio das pessoas. Então, quem tem necessidades fisiológicas
supridas e de segurança suprida, vai buscar isso. Eu quero um grupo social onde eu possa lidar bem, eu quero viver no meio de pessoas onde eu possa ser bem aceito. Aí Maslow vai falar para a gente que depois de supridas essas três primeiras etapas, nós temos necessidades de autoestima. Nós temos necessidade de sermos gostados, reconhecidos, promovidos. Responsabilidade por resultados. Mas tem pessoas que conseguem chegar no topo da pirâmide, segundo ele. E aí ele precisa viver autorrealização. Autorrealização é viver os desafios mais complexos da vida. Eu conheço alguém que depois de ter tudo, e ela tinha muito dinheiro, conhecia essa pessoa, ela fez o seguinte, ela falou, vou pegar o meu dinheiro e vou rodar o mundo todo. Agora, uma pessoa que tem necessidade de casa está preocupada hoje em rodar o mundo? Ela quer conseguir a casa dela. Uma pessoa que tem necessidade de se sentir amparada, está preocupada em se sentir afetivamente e socialmente acolhida? Não. Mas eu creio que há uma coisa, eu colocaria nessa pirâmide uma última etapa. Uma última etapa, e antes disso criar algum clima de desconforto no seu coração, me permita explicar o porquê que eu estou colocando essa última etapa. Eu acho que no nível máximo dessa escala, mas que ao mesmo tempo passa por todas as etapas delas, existe uma necessidade natural do ser humano de conhecer a Deus. Dentro da sua expressão, dentro daquilo que você entende que é Deus. Vamos começar nessa página. A gente tem isso. E quem me autoriza a dizer isso é um homem que nas Escrituras foi marcado como o homem mais sábio que existe no contexto bíblico, e o nome dele é Salomão. Salomão foi um homem que teve todas as suas necessidades supridas. Ele chegou no topo da escala de Maslow, mas morreu infeliz. Mas morreu insatisfeito. E Salomão, ele escreve 3 livros bíblicos: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Certa vez eu li um autor que fala assim, cada livro de Salomão fala exatamente a respeito de uma fase da vida dele. Cantares é aquele livro dos apaixonados, onde se dá grandes declarações de amor. Se você quiser escrever um poema de amor para a sua amada ou para o seu amado e não tiver criatividade, abre o livro de Cantares. Tem excelentes poemas. Só você não vai falar lá para ela que o seu pescoço parece como o de uma gazela. Contextualiza, tá bom? Para ficar para os dias de hoje. Mas tem palavras de amor lindas. Então, esse autor diz que Cantares é o livro da mocidade. Cantares é o livro da juventude. Cantares é o livro dos jovens intensamente apaixonados pela vida. Já ele fala que Eclesiastes, Salomão provavelmente escreveu na fase da meia-idade. Devia estar lá com seus 50 anos. Se a cara nos 50 anos, eu digo aqueles caras que são maduros nos 50 anos, que tem muita gente nos 50 com cabeça de adolescente, os famosos adolescentes, né? Mas os 50 anos maduro é um cara que é uma pessoa que está fazendo reflexão sobre a vida. Puxa, olha, a vida me trouxe até aqui. É um cara que geralmente é mais ponderado. O maduro, na meia-idade, é um cara que tem sabedoria. E Salomão, me parece, segundo esse autor, Salomão escreveu Provérbios nessa fase. Agora, o último livro de Salomão, Eclesiastes, é um livro azedo, muito azedo. O pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, ele lançou um livro chamado assim, o livro mais azedo da Bíblia, e colocou a foto de um limão. Porque Eclesiastes é um livro de um coração amargurado. Salomão já teve todas as suas necessidades supridas, e mesmo assim, ele estava amargurado. E quem já teve o cuidado de ler esse livro, que tem apenas 12 capítulos, Salomão conclui o livro dizendo assim, sabe o que é a coisa mais importante na vida? De tudo que eu vivi, das mulheres que eu tive, olha que ele teve 1000, hein? Haja cartão de crédito. De tudo que eu andei, das viagens que eu fiz, só tem uma coisa que é importante na vida: conhecer a Deus e obedecê-lo. O resto é correr atrás do vento. E se você prestar atenção, e quando eu comecei a prestar atenção nas minhas metas, eu comecei a me questionar a partir daquilo que Salomão falou.
falei, será que eu não estou correndo muito atrás do vento? Que nem a música que nós acabamos de cantar agora. Estou correndo atrás de tanta coisa, mas na verdade aquilo que é relevante para a vida, eu estou abrindo mão. E no capítulo 3, Salomão faz um poema lindo a respeito das estações da vida. Eu tenho certeza que você, mesmo que você não tenha tido uma relação profunda com a Bíblia, você já ouviu isso. Quando Salomão fala assim, a propósito para todas as coisas debaixo do céu. Você já não ouviu isso? Aí ele fala que tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Ou seja, ele começa a nos ensinar, na velhice, que a vida é feita de estações. Nós medimos o tempo por dias, meses e anos, mas na verdade a melhor medida do tempo da vida são as estações. Tem estações da nossa vida que são boas, tem outras estações da nossa vida que são ruins. Mas Salomão ele conclui esse pensamento de Eclesiastes 3 falando assim, mas Deus está presente em todos os tempos. E no versículo 11, ele fala assim, ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É como se Salomão concluísse esse capítulo dizendo, olha, eu tive todas as minhas necessidades fisiológicas, sociais, tudo cumprido, eu fui um cara extremamente realizado, mas cheguei à conclusão da vida, entendendo que tudo, a maior parte das coisas que nós fazemos é correr atrás do vento, e que o meu coração continua tendo um buraco, um vazio, que anseia por conhecer algo que vai além de mim, que ele chama de eternidade. Salomão tinha uma sabedoria tão profunda e tão grande, que o livro de 2 Crônicas vai falar que essa sabedoria não nasce dele. Salomão é o segundo filho de Davi com Batseba. Batseba é aquela mulher com a qual Salomão adulterou e mandou matar o melhor amigo. Davi mandou matar o melhor amigo para ficar com a mulher dele. Olha que amigo bom esse, viu? Aí o primeiro filho morre, nasce Salomão, e Davi escolhe Salomão para ser o próximo rei de Israel. Quando ele se torna rei de Israel, Deus pergunta para Salomão, o que você quer? Agora deixa eu te falar uma coisa, você é rei de Israel. Se Deus virasse aqui para você hoje e falar assim, o que você quer, o que você ia pedir? Salomão, sabe o que ele pediu? Sabedoria. Deus, eu quero sabedoria. Deus ficou tão impressionado com o pedido de Salomão, que no versículo 12 do capítulo 1, ele fala assim, tá bom, Salomão, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Cara, você não me pediu riqueza, geralmente as pessoas me pediram riqueza. Não é esse o conceito que a gente tem de prosperidade hoje? Que prosperidade é sinônimo de riqueza? É esse o conceito de prosperidade. Salomão não pediu prosperidade no viés da riqueza. Salomão pediu prosperidade no viés da sabedoria. E Deus, percebendo isso, falou, Salomão, se é isso que você quer, eu vou te dar isso. E como você não está com seu coração numa prosperidade voltada para a riqueza, eu vou te dar também a riqueza. E o mais interessante é que isso me levou a perceber algo que nós deveríamos começar a refletir nos nossos planejamentos no começo do ano. Que riqueza não é sinônimo de ganância, mas riqueza é fruto de sabedoria. Eu conheço muita gente com pouco que vive bem, feliz. E eu conheço muita gente com muito que vive extremamente amargurado, sem paz no coração. A sabedoria de Salomão era tão conhecida que o texto bíblico diz que gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha te dado. Eu não sei
se a palavra sabedoria, para você, faz o mesmo sentido que para mim. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que é sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento e sabedoria é diferente de inteligência. Conhecimento eu adquiro na escola. Conhecimento eu adquiro nos livros. Conhecimento eu adquiro com estudo. Conhecimento é a nossa capacidade de reter dados e repetir. Por exemplo, agora vocês já sabem, e aí os que estão chegando hoje talvez não entendam a piada. Agora vocês já sabem o que acontece, que feriado é dia 15 de novembro, não sabe? Proclamação da República, isso é conhecimento. Minha professora do primário me ensinou e eu repeti. Que feriado é dia 7 de setembro? Hoje, que beleza. Independência do Brasil, eu estou repetindo dados. Isso é conhecimento, não é? Conhecimento é isso. Eu conheço pessoas que conhecem muito. Quando o assunto é Bíblia, inclusive, eu tinha um amigo no seminário que ele sabia a Bíblia toda de cor. Ele sabia, era impressionante, eu nunca vi isso. Versículo tal. Aí ele perguntava, que versão? Eu falei, você está de brincadeira comigo, né, brother? Aí eu falava, ele falou, tal, aí eu abria. Plá, 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 plá. Aí eu falava, filho da mãe, para não dizer uma besteira aqui para vocês. Agora eu vou pegar esse cara. Aí pegava aquele livro da Bíblia que ninguém abre. Ageu, capítulo 1. Ele plá, 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 plá. Conhecia. Isso é conhecimento. Conhecimento é a nossa capacidade de reter dados e repetir. É diferente de inteligência. Inteligência é quando eu pego esses dados que eu tenho, que eu consigo reter e reproduzo eles em situações novas. Eu pego isso e quando surge uma situação que eu nunca vivenciei, eu pego esse conhecimento e reproduzo isso. É quase aquilo com que os computadores estão tentando fazer isso. O computador ainda não consegue fazer isso, mas nós seres humanos conseguimos. Vou pegar aqui os arquitetos. Hoje eu sei que tem arquiteto aqui e tem engenheiro civil também. Por exemplo, eu pego aquele meu conhecimento da faculdade, olho, alguém me pede um projeto, eu olho para o projeto e falo assim, puxa, dá para fazer isso, vai ficar legal se eu fizer isso. Aí a pessoa fala, nossa, como é que isso saiu da sua cabeça? Isso é inteligência. Eu pego uma informação e crio algo novo. Só que conhecimento e inteligência não tem nada a ver com sabedoria. A sabedoria na filosofia clássica é o que hoje está se chamando, na psicologia moderna, de inteligência emocional. Que, na verdade, é a capacidade de fazermos escolhas certas e ponderadas diante das situações que temos à nossa frente. Sabedoria é eu olhar para a situação e achar o equilíbrio dela. Sabedoria sou eu não reagir, sou eu não ser reativo a uma situação que me incomoda. Que tem pessoas que são reativas. Chega no trânsito, alguém fechou na frente, o que faz? Você já sabe o que vai junto com a mão, né? Pessoas reativas, o sábio, ele toma aquela pancada, ele para, pensa e escolhe a resposta certa. Isso responde algumas perguntas na nossa vida. Às vezes você já foi em lugares simples? Quando eu falo simples, não é lugares ruins, não. Simples no sentido assim, naquela roça, onde tem aquele senhorzinho sentado na porta, mascando lá o matinho, e de repente você conversa com aquele senhorzinho, ele te dá uma resposta, e você fala assim, nossa, como é que esse homem aqui no meio do mato sabe disso? Eu conheço gente que conhece menos Bíblia, que muitos teólogos que frequentam o meu círculo de teologia, e tem respostas fantásticas a respeito da vida. Com 2, 3 versículos. Por outro lado, eu conheço gente que tem 300 diplomas. É até um absurdo. Você fica até constrangido. Moço, me dá seu currículo. Vê aquele negócio assim, parece um pergaminho. Só que o indivíduo, ou a indivídua, ou o delta da vida, ele não consegue pegar aquilo e compor uma solução sábia para a vida. Porque sabedoria não tem nada a ver com conhecimento nem com inteligência. Não tem exatamente nada a ver. Todos nós aqui dentro, segundo as Escrituras, perdemos a nossa capacidade plena de obter sabedoria no Éden a partir de Gênesis 3.
Todos nós. Na verdade, o que as Escrituras nos ensinam é que não há seres humanos 100% sábios. Nenhum de nós aqui somos. Quando Deus cria todas as coisas no contexto das Escrituras, Ele fala que a sabedoria seria obtida única e exclusivamente na sua plenitude através do ensino dele. Deus chega para Adão e Eva, dentro dessa história, do contexto dessa história, e fala: olha, vocês não podem conhecer o mal. Se vocês pegarem daquela árvore, vocês vão conhecer a maldade. Vocês não precisam da maldade. Isso vai afetar as suas escolhas, isso vai afetar as suas decisões. Mas Adão e Eva, a humanidade representada na vida dessas pessoas, chega lá e faz uso daquela fonte de conhecimento do mal. A partir daí, as nossas escolhas ficaram plenamente afetadas, é o que as Escrituras nos dizem. Haja visto que a primeira ação bíblica depois disso foi Caim matar Abel por inveja. Então todos nós, seres humanos, temos as nossas escolhas afetadas pela maldade. No Antigo Testamento, Salomão, ele vai falar a respeito dessa sabedoria para a gente, dizendo assim: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria e de sua boca procedem conhecimento e discernimento. O que Salomão está dizendo, se nós que somos naturalmente afetados por Gênesis 3, buscarmos a Deus, nele está a sabedoria que a gente precisa. Aí algumas pessoas falam assim: mas Cláudio, sei lá, 3.000 anos atrás, no tempo de Salomão, eu estou no século 21. E outra, quando surgiu Jesus, esse negócio mudou. Se surgiu, peraí. No Novo Testamento, sabedoria, ela muda um pouquinho. Sabedoria vem da palavra grega, Sofia. Quem gosta de colocar o nome da sua filha de Sofia, Sofia quer dizer sabedoria. Disso vem o nome filosofia. Filo no grego é amigo, Sofia é sabedoria, logo o filósofo é amigo da sabedoria. E quando os escritos bíblicos foram escritos, né? Eu não queria ser redundante, mas quando escreveram os textos bíblicos, o que acontece? Eles são escritos nesse contexto. A Idade Antiga era conhecida pela sabedoria grega, pelos grandes filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, e existia entre eles um filósofo chamado Epicuro. Esse filósofo foi um dos que fizeram as grandes reflexões a respeito da vida. Você tem lá o livro de Epicuro, é interessante, eu tenho em casa, e ele começa a falar o que é a vida, quem é Deus, qual é a relação. Então, a filosofia grega, toda a visão grega de mundo, era montada e era construída em cima da percepção desses filósofos. E Epicuro, num dos seus textos, ele diz assim: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais. Ele representa uma das maiores simbologias gregas, que quando morremos, deixamos de existir, porque para o grego estar vivo era estar pensando. Você lembra o que disseram para Sócrates, quando falaram para ele abandonar todo o seu pensamento? Eu prefiro morrer do que parar de pensar. Para o grego, estar vivo é estar pensando, é estar refletindo para a vida. E surge um tal de Paulo, no meio desses caras, entregando o evangelho de um tal de Jesus Cristo. E Paulo vai a Atenas, e Paulo tinha uma estratégia interessantíssima. Ele ia nos principais centros de cultura, de filosofia de Atenas. E ele chega numa praça pública, onde que as discussões aconteciam nessas grandes praças, e de repente ele começa a falar de um tal de evangelho de Jesus Cristo. E diz o texto que filósofos epicureus, ou seja, discípulos de Epicuro e estoicos, começaram a discutir entre eles. Alguns perguntavam: o que está dizendo esse tagarela? Outros diziam: para que ele está anunciando deuses estrangeiros? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus, e aí vem uma frase fundamental: e da ressurreição. Imagina no ouvido daqueles filósofos gregos
que entendia que a vida cessava com a morte, ouvir que havia um tal de Jesus Cristo que ressuscitava os mortos. No mínimo, achavam que ele era louco. Não é possível, isso desafia a lógica, isso desafia a razão. Alguém ressuscitar dos mortos desafia a razão. É inconcebível isso, como que eu vou pensar morrendo? Paulo diz que Jesus Cristo, ele conduz a nossa sabedoria além da nossa vida, quando nós nos rendemos ainda. Porque o evangelho de Jesus Cristo que Paulo pregava, segundo o próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 21 a 23, é que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E os gregos procuram sabedoria. Mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é loucura para os gentios. Jesus é loucura para aqueles que achavam que a sabedoria era fruto de produção própria. Eles podiam ser inteligentes, eles podiam ter muito conhecimento, mas Paulo estava dizendo, sabedoria vocês não têm. A sabedoria certa da vida vocês não têm. Paulo falava que a sabedoria certa da vida estava no Cristo crucificado. E percebam que aqui Paulo não usa o nome de Jesus. Ele usa a palavra Cristo. E Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título a qual Jesus tinha. Um título que diz, na cultura em que Jesus estava, que aquele ali era o separado de Deus para a história da humanidade. Que aquele era o Deus que encarnava-se na história para mandar um recado do próprio Deus para a gente. O Cristo crucificado que pregamos. Agora, crucificado é uma outra loucura. Como é que Deus, sendo Deus, se permite ser crucificado? Não tem lógica isso. Isso desafia toda a razão, toda a lógica, toda a filosofia, e isso só pode ser alcançado pelo viés da fé. Que Jesus morre por nós e tira do nosso coração e leva para a cruz os efeitos da desconexão causada pela maldade de Gênesis 3, e quando essas coisas são pregadas na cruz, nós somos reconciliados com Deus, e Deus passa a viver em nós através do Espírito de Jesus, e nós temos acesso à sabedoria de Deus. Isso é loucura. Você pode estar se perguntando agora, tá bom, Cláudio, compreendi o que você quis dizer com sabedoria, compreendi o que você quis dizer com fé, mas o que isso tem a ver com os meus planos? Tem um outro discípulo de Cristo, que aliás é irmão de Jesus, irmão físico, chamado Tiago, que escreve uma carta que melhor faz a conexão entre fé e obra. E Tiago, no capítulo 1, ele se identifica como destinatário da carta, enviada às 12 tribos dispersas entre as nações. No versículo 2, ele vira para aqueles que creem na sabedoria desse Jesus e fala o seguinte: considerem de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele está dizendo assim, vocês têm planos, mas nesses planos que vocês estão fazendo, nesses planos que nós hoje estamos fazendo para 2018, haverá provações. Ele não vai sair perfeito. Mas Tiago, ele vai mais adiante. Pegue essa fé que vocês têm nesse Cristo crucificado e pense o seguinte, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Continuem no plano, crendo em Jesus. E a perseverança deve ter, então, ação completa. Ou seja, vocês vão precisar ter fé até o fim. Vocês vão precisar ter fé nesse Jesus até o fim. A fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E Tiago vai mais adiante. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que Tiago está falando é que a referência da nossa sabedoria não é aquilo que nós produzimos simplesmente.
é o quanto eu me disponho a conhecer ao Deus que faz parte dos nossos planos. É a mesma coisa que Salomão dizia para a gente. E Salomão, quando ele escreve o texto de Provérbios, no capítulo 16, ele nos dá 3 dicas para lidar com isso. A primeira é a seguinte. Provérbios 16:1. Todos os nossos planos passam pelo crivo de Deus. Ao homem, diz Salomão, pertencem os planos do coração, mas ao Senhor a resposta da língua. Todos os teus planos, meu amigo e minha amiga, passam pelo crivo de Deus. Não há nada que passe na sua mente e no seu coração que Deus não saiba. Tudo que você está planejando para 2018, diz Salomão que Deus está lá na escrivaninha dele, recebendo a sua folha de planejamento e falando assim, ó, isso ok, não, isso aqui não, isso ok, isso aqui não. Porque ele fala que ao homem pertencem os planos do coração, mas ao Senhor vem a resposta da língua. Aliás, é a mesma percepção que Davi tem a respeito da vida, quando ele no Salmo de número 139, ele escreve assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. E todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Todos os nossos planos passam pelo crivo de Deus. Todos os nossos planos. Tudo o que acontece, Deus sabe. Eu não sei quais são os seus planos para 2018, mas não há nada que planejemos ou deixemos de planejar sem que aconteça sem a ciência e a permissão prévia de Deus. Nada. Eu só consigo entender isso com a sabedoria que Deus dá. Senão eu continuo achando que eu sou o único exclusivo produtor dos meus planos. Segunda lição que Salomão nos dá em Provérbios, capítulo 16, agora no versículo 2. Deus avalia as motivações dos nossos planos. Quando você planejar algo para 2018, compreenda bem o que te motiva a planejar aquilo. Salomão vai dizer assim, que todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o quê? Essa palavra espírito no hebraico quer dizer motivação. Você pode ter bons planos que pareçam aos seus olhos os mais puros, podem ter caminhos excelentes, mas se a motivação não for correta, esses planos não dão certo. O que te motiva a planejar o que você está planejando para 2018? Davi, ele percebe a mesma coisa, continuando a ler o Salmo 139, nos versículos 4 e 5, quando ele diz assim, antes mesmo, Senhor, que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. O Senhor está avaliando o que me motiva a viver. E assim, quando você pensa em 2018, se eu te fizer a seguinte pergunta agora, o que te motiva a fazer o que você quer fazer em 2018? O que é? O que te motiva a viver em 2018? O que te motiva a levantar da cama e trabalhar em 2018? O que te motiva a dar certo em 2018? O que te inspira a viver em 2018? Porque Deus está avaliando a sua motivação. E Salomão conclui assim, e aqui eu concluo com ele. Antes de pôr seus planos em prática, consagre eles a Deus. O engraçado que nesse texto, e aqui é o versículo 3, e eu não coloquei ele aqui, o consagre é a única palavra que está no imperativo. É uma ordem. Antes de você começar 2016, amanhã, na verdade, assim, a parte meia boca do ano começa amanhã, a parte inteira começa depois do carnaval, né? Mas amanhã, antes de você começar o seu dia, antes de você dar os primeiros passos para os seus projetos de 2018, se você vai casar, se você vai namorar bem, se você vai conseguir um emprego melhor,
se você vai subir na carreira, se você vai comprar algo, o que Salomão está dizendo aqui para você essa noite é o seguinte: antes, coloca o seu joelho no chão e fala: Deus, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor espera para mim? É aqui que eu vou encontrar a verdadeira satisfação? É aqui que eu vou passar na certeza que eu estou fazendo algo que te agrada? Você já fez isso? Já se foram? Hoje é dia? 7 dias. Já não são mais 365, são 350 aí? 8. Você já fez isso? Pegou tudo aquilo que você esperou acontecer, espera acontecer em 2018. Se ajoelhou no silêncio da sua casa, ouvindo a sua música, na quietude do seu coração. E sabe por que o silêncio da casa é importante? Porque quando a gente cessa o barulho de fora, os ruídos de dentro eles fazem assim, ó. Aí você pega isso e fala assim: esses barulhos que me incomodam são teus. Davi termina o Salmo 139 falando o seguinte: sonda-me, ó Deus. E a palavra no hebraico aqui é escaneia. Escaneia. Saca aquele aparelhinho de ressonância magnética? Me passa pela ressonância magnética do Senhor. Conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações, conhece os ruídos do meu coração. Vê se há em minha conduta algo que te ofende, que não está de acordo com o que o Senhor quer para a minha vida. E Davi termina o Salmo 139 dizendo assim: me dirige, me conduz pelo caminho eterno. Pelo caminho que complementa, que completa a maior necessidade do ser humano: conhecer a Deus com profundidade. Que 2018 seja um ano onde a gente coloque os nossos projetos, consagre a Deus antes de começar a executá-los, e a gente entenda se os nossos caminhos, avaliados por esse Deus, trazem alegria ao coração dele antes de realização à nossa vida. E que a gente siga confiante. Sabe o que eu acho que acontece? O avião chegando no final ou não dessa história? Eu não sei se o nosso avião vai chegar onde a gente planejou em 2018. Mas quando a gente vai por esse caminho, gente, sabe o que eu acho que acontece? Se ele chegar, eu não me frustro. Aliás, eu não me frustro porque eu fiz tudo. Porque a glória foi de Deus. Foi Ele que me ajudou a fazer. Se Ele não chegar, eu também não me frustro. Porque foi exatamente aonde Ele quis que eu chegasse. Sabe o que eu faço no final de 2018? Eu pego tudo, repagino, coloco nas mãos dele e continuo. Porque eu preciso chegar no final de 2018 como eu estou começando 2018 hoje, dizendo a Deus: dirige-me, me conduz pelos teus caminhos. Vamos baixar nossa cabeça?